Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, essa é a nossa aula de número 31, né? Do nosso curso. Estamos na terceira parte do curso, que é a vida cristã na prática. Então, vocês lembram que nas últimas 3 aulas a gente falou sobre o quê? Oração. Na verdade, na última, especificamente, a gente falou sobre os... Por que eu não consigo rezar? Com as dificuldades, né? O que me impede? E a gente percebeu o quê? Que não é só o momento ali que eu vou me relacionar com Deus, o que eu faço naquele momento que vai influenciar a qualidade da minha oração, mas toda a minha vida, os meus hábitos, enfim. Tudo isso vai ser fundamental. Então, assim, a aula da semana passada e a de hoje, em termos práticos, de identificar ações práticas, assim, na minha vida, que eu preciso de mudar, de definir, são muito importantes. Então, eu tentei postar hoje, mas não consegui. A aula já está disponível, tá dando problema. Acho que no máximo amanhã ela vai estar disponível, tá? A aula de semana passada. Então, uma vez que a gente viu aí bastante sobre oração, o que é oração, como que eu posso rezar, a gente falou muito de oração mental, passos práticos aí da meditação e tudo. Falamos do que impede, o que a gente precisa mudar na nossa vida. Hoje, perdão, o tema da nossa aula de hoje é plano de vida ou regra de vida. Vocês vão entender o que é isso e vão entender como isso é fundamental se eu quiser realmente ter uma vida cristã, crescer, desenvolver na minha vida espiritual. Isso vai ser um assunto fundamental, o plano de vida ou regra de vida, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Pra quem nunca ouviu falar, porque eu sei que tem gente que nunca ouviu falar nisso, eu vou explicar, vocês vão entender. E o que eu quero dizer? Eu costumo falar sempre, né, o tema da nossa aula e qual que é o objetivo, para vocês terem um norte aí, ir captando as coisas pra gente conseguir chegar nesse objetivo. Então, o objetivo dessa aula é eu me convencer de que eu devo dar alguma coisa de concreta para Deus todos os dias, tá? Então, eu preciso me convencer de que eu preciso concretamente dar algumas coisas para Deus todos os dias. E também a gente vai buscar conhecer meios objetivos de colocar isso em prática, tá? Então, e por fim, um objetivo, assim, final dessa aula, que eu gostaria, né, eu proponho, é uma proposta que eu faço para vocês desde agora do início, é que até o fim da aula, quem ainda não faz isso, vai se decidir. Então, é um processo aí é o seguinte, eu vou tentar convencer vocês de algo. Eu espero que vocês estejam convencidos até o fim da aula. Se vocês estiverem, vocês vão tomar uma decisão, certo? Então, essa decisão que eu pretendo que vocês façam é que antes do fim da aula eu vou decidir, vocês vão se decidir a elaborar um plano de vida. Vocês vão entender o que é isso. Até esse domingo, hoje é quinta. Sexta, sábado, domingo. Até domingo, para poder elaborar um plano de vida e começar a colocar ele em prática na próxima segunda, tá? Então, esse é o objetivo central da aula de hoje, tá?
Então, deu para entender? Ficou claro? Qual que é o objetivo? Ok. Então, vamos continuar aí. Vamos fazer a seguinte reflexão, que nós já fizemos lá no começo do curso. Eu lembro que eu falei sobre isso lá, acho que nas primeiras aulas, na primeira e na segunda. Que, na verdade, era quando eu convidei vocês a refletirem e da necessidade de fazer essa jornada, né? Que é o quê? Qual que é a hierarquia de importância que cada coisa tem na minha vida? Porque a gente vive num tempo em que os valores estão muito invertidos, distorcidos. Então, é muito comum, assim, a nossa mentalidade profundamente, arraigadamente materialista, e eu volto a dizer que o materialismo não é o consumismo, tá? É estar voltado para este mundo que passa, para esta vida aqui, ok? Colocar todos os seus objetivos, as suas ações nesta vida que passa, sem considerar a vida verdadeira, que é a vida eterna. Então, todos os seus esforços, todas as suas razões de viver seus objetivos estão em coisas passageiras. Esse é o materialismo. É o efeito, né, do materialismo. Se considerar apenas essa existência aqui. Então, as pessoas, mesmo essas que se dizem religiosas, mesmo as que se dizem cristãs, grande parte das que se dizem católicas, na verdade é assim. O objetivo da minha vida é aquela felicidade utilitarista, moderna de o máximo prazer possível, menor sofrimento. Isso que seria felicidade, certo? E todas as outras coisas da minha vida, elas servem a esse objetivo. Ou seja, família, trabalho, religião, amigos, tudo serve a isso. Serve a mim, o meu bem-estar, que eu chamo de felicidade, a evitar todo problema e sofrimento, ok? Então, nesse sentido, nessa mentalidade da prosperidade, certo? Nessa teologia da prosperidade, inclusive, Deus, ele tá lado a lado aqui com essas coisas, certo? Eu tenho que ter um espaço para tudo na minha vida, né? Porque o importante é ter equilíbrio. Então, tem aqui a família, mas também tem que me dedicar ao trabalho, tem que me dedicar aos amigos, tem que me dedicar a Deus, ter tudo lado a lado. Para quê? Para eu me sentir bem, porque isso aqui me faz bem. Ou seja, Deus é mais um dos meus servos, ok? Essa não é a compreensão cristã, católica, do lugar de Deus na minha vida, ok? Então, eu preciso me convencer de que Deus não está lado a lado com os outros aspectos da minha vida, não. Subordinado ao meu bem-estar. Deus está aqui. E todas as outras coisas, todos os outros aspectos da minha vida estão subordinados a essa finalidade que é Deus. A gente vê lá no catecismo, vê lá também em Santo Inácio. Por que eu fui criado? Fui criado para conhecer, amar, reverenciar a Deus nesta vida, fazer a vontade dele e ser eternamente feliz com ele na eternidade. Fomos criados para a felicidade e a gente só vai encontrar essa felicidade através do serviço a Deus, certo? Então, Deus está aqui. Tudo na minha vida, o meu objetivo é caminhar para a união com Deus, que vai se efetivar definitivamente na eternidade. Só que a minha vida aqui, ela deve ser um constante apontar para essa finalidade, ok? Tudo que eu faço tem que ser um meio e tem que ser balizado por essa finalidade, tá? Então, primeiro ponto é, Deus, ele tá no topo da minha hierarquia de prioridades, certo? O caminho que eu escolher para minha vida, seja uma vida consagrada, seja sacerdócio, seja o matrimônio, é um caminho de santidade, certo? O meu estado de vida é um caminho de santidade. Inclusive, eu preciso me convencer de que se eu tenho uma profissão, essa profissão tem que ser vista por mim como um meio, um lugar onde eu vou servir a Deus, certo? Onde eu vou buscar santidade. Não é quando eu estou na igreja, não é quando eu estou rezando, enfim, não. É em toda a minha vida, ok? Então, a gente precisa se convencer disso, que Deus está no topo dessa hierarquia aí de prioridade, que todos os aspectos da minha vida se orientam para Ele. Agora, ou seja, essa pergunta aí, o que eu devo dar para Deus nos meus dias? Tá? É a pergunta-chave aí que é o fio condutor.
do que a gente tá vendo aqui, tá? Então, antes da gente seguir, aí eu falei pra vocês que o tema da aula é o quê? Plano de vida, ou regra de vida, que é a mesma coisa. E que a gente vai partir desse pressuposto aí de que a gente deve ordenar a nossa vida para Deus e de que eu devo dar algo para Deus todos os dias, ok? Então, antes de eu continuar aí falando a respeito do plano de vida, eu vou explicar de uma maneira bem prática antes para vocês, para quem nunca ouviu falar, não ficar perdido, ok? Eu vou dar só uns exemplos. Basicamente, um plano de vida ou uma regra de vida seria um conjunto de coisas que eu vou me decidir, eu vou me comprometer, vou me decidir que eu vou fazer na minha vida espiritual, tá? Coisas práticas. Por exemplo, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o básico, que é o obrigatório, que é preceito, a gente já sabe, né? O que é o preceito? Ir na missa todo domingo e dia de festa, né? Não comer carne sexta-feira, por exemplo. Jejuar quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão. E rezar. Todos os dias, mas assim, não tem o quê. Então, o mínimo que a igreja nos obriga é muito pouco, tá? Mas eu preciso ter uma vida de oração. Eu tenho dever de me relacionar com Deus. Essa oração que tem feito todos os dias, beleza, como que eu coloco isso em prática, tá? Então, o plano de vida seria uma série de compromissos, de decisões, isso aqui eu vou fazer. Além do que é obrigatório, na missa domingo. E fazer essas outras coisas, tá? Exemplo. Vou dar um exemplo. Todo dia de manhã eu vou fazer 15 minutos lá de meditação com um livrinho lá do Breviário da Confiança. Vou ler um textinho e vou fazer uma meditação de 15 minutos, pensar sobre aquilo ali. Também todo dia eu vou rezar um terço. E uma ou duas vezes por semana eu vou visitar o Santíssimo. Eu vou procurar confessar pelo menos uma vez por mês. Exemplo, tá, gente? Então eu vou colocar aqui isso daqui, eu vou fazer isso, tá? Uma vez por ano eu vou fazer um retiro e, enfim, posso ter mais coisas. Vou colocar uma determinada abstinência, uma determinada penitência, enfim. Mas eu só tô falando isso assim por alto, rapidamente, para vocês entenderem que um plano de vida é o que eu vou decidir que eu vou dar para Deus todo dia, que eu vou fazer e como que eu vou fazer, em que momento que eu vou fazer do meu dia. Aí todo dia de noite todo dia eu, por exemplo, vou fazer pelo menos 10, 15 minutos de leitura espiritual. Vou estar sempre lendo algum livro espiritual. Exemplos. Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que seria um plano de vida, mas assim, eu tô falando uma coisa muito básica. Eu posso ter planos de vida ou regras de vida que me dê alguns direcionamentos, mas me ajudem, né? Tenha outras coisas inseridas que vão me ajudar a, inclusive, combater as minhas dificuldades, meus defeitos dominantes e tudo. E eu vou levar aquilo a sério. Não vai ser no tempo que lhe sobra, certo? Vai ser tão importante quanto é eu ir pro meu trabalho, quanto é eu fazer as coisas na minha casa, eu ir pra aula, certo? O plano de vida, assim, resumindo, é algo que eu vou me decidir a fazer e eu vou me comprometer com Deus e eu vou levar aquilo a sério na minha vida espiritual. É um jeito de eu levar minha vida espiritual a sério. Parece que é bobeira, pode parecer bobeira, mas é fundamental, imprescindível para eu crescer na minha vida espiritual. Às vezes tem pessoas que têm uma conversão ou que se decidem, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser bom, eu quero dar mais para Deus. Mas elas demoram anos para dar um passo na vida espiritual e vivem caindo porque elas não se colocaram uma coisa prática, objetiva e simples, assim, humana, sabe? De colocar, de priorizar as coisas. Então, não funciona. Certo? Beleza, uma vez que eu expliquei assim por alto o que é um plano de vida, agora eu vou passar para uma parte que eu vou fazer a minha apologia do plano de vida. Ou seja, eu vou convencer vocês de por que ele é importante. E como que isso não é o que inventei. E não é, isso aqui é uma espiritualidade underground da igreja. Não, não é isso, tá? Isso daqui é, tipo, o básico de todo mundo que decidiu levar a vida espiritual a sério. Todo diretor espiritual vai falar isso. Daí tá na história da igreja, da vida cristã. Tá amplamente aí recomendado, explicado, enfim. Então vamos lá.
Olha só, eu vou ler aqui pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte, que eu gosto sempre de mostrar, que eu usei aqui muito para poder preparar essa aula. Inclusive, eu vou recomendar para vocês isso aqui. Este livro é um livro. Tá dando para ver, gente? Esse livro chama Caminhos Laicais de Perfeição. Ou seja, para os leigos. Caminhos laicais de perfeição, de buscar a perfeição. Vocês lembram? A gente falou amplamente disso aqui. Buscar a perfeição, buscar a santidade não é para os padres religiosos, é para todo mundo. É uma ordem de Cristo. Cada um no seu estado de vida deve buscar a perfeição, certo? E o autor desse livro maravilhoso é o padre José Maria Iraburu. Inclusive, ele tem uma fundação muito legal que chama Grátis Date, que ele fundou, que manda livros de graça para as pessoas no mundo todo. Se mandar um e-mail lá e pedir, eles mandam. Mas esse aqui é uma edição brasileira, tá? É porque lá é em espanhol o original. E ele tem um outro livro muito maravilhoso, assim, que é a Síntese da Espiritualidade Católica, também não tem tradução em português ainda, mas se alguém lê em espanhol, pode pegar até o PDF que eu mando. Então, isso aqui ele disponibiliza os PDFs, pode pegar, ele tem essa fundação justamente para isso. Esse livro é muito bom, ele fala de muitas coisas práticas sobre a vida do leigo, né? E ele ensina detalhadamente também coisas a respeito do plano de vida. Eu usei também um livro que a gente usa sempre, que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Padre Tanqueray, tá? Então, vamos lá. Aqui no Caminhos Laicais de Perfeição, na página lá 82 e 83, o Padre José Maria fala o seguinte, ó, prestem atenção, pra gente refletir sobre o que ele tá falando aqui. Enquanto o cristão não conseguir, isso aqui ó, é um recado para todos nós. Enquanto o cristão não conseguir para a oração, a leitura espiritual, a missa e a confissão frequente, um estatuto volitivo da vontade tão firme e estável como aquele que o ajuda a ir trabalhar, comer ou dormir. Então, só desmiuçando aí. Você vai trabalhar quando você tá com vontade, ou quando sobra tempo, você come e dorme quando sobra tempo, ou isso assim, aquelas coisas que você sabe. Todo dia você almoça, você vai trabalhar, ou você vai pra aula e tudo. Então isso tem um lugar na sua vida, assim, de obrigatoriedade, que você não tem nem que refletir. Você tem que fazer aquilo ali. Não é porque eu quero ou porque eu não tô com vontade, hoje eu não tô. É isso aqui que ele tá falando. Ele tá dizendo claramente que eu preciso colocar minhas práticas espirituais que eu decidi no mesmo lugar de importância dessas coisas. Comer, dormir, trabalhar. É exatamente isso. Se alguém falar, é isso que ele tá falando. Então eu vou voltar aqui e vou continuar. Enquanto o cristão não conseguir para a oração, a leitura espiritual, a missa e a confissão frequente, um estatuto volitivo tão firme e estável como aquele que o ajuda a ir trabalhar, comer ou dormir, as práticas religiosas de sua vida espiritual normalmente serão escassas, intermitentes, cronicamente insuficientes. Esses exercícios da vida interior, a mais profunda e explicitamente enraizada em Deus, sempre serão o parente pobre no conjunto das questões da vida, e qualquer outra coisa será suficiente para substituí-la. Entenderam? Tá falando, enquanto eu não fizer isso, colocar ele no mesmo grau de prioridade, as coisas da minha vida espiritual vão ser sempre o parente pobre, ou seja, aquele que é deixado de lado, certo? Perto do outro conjunto de questões da minha vida. Então sempre vai ser aquela coisa que eu posso negligenciar diante dos imprevistos. E aí, como ele disse, a minha prática espiritual vai ser escassa, intermitente, cronicamente insuficiente, tá? Porque qualquer outra coisa vai ser motivo para substituir. Então, é como se todas as coisas do mundo secular, para quem não sabe, o mundo secular é aquilo que diz respeito ao século, ou seja, ao tempo que passa, que não diz respeito às coisas de Deus, as coisas seculares. É como se todas as coisas do mundo secular, o trabalho, a comida, o sono, a diversão, tivessem um direito indiscutível na vida dos leigos, certo? Enquanto as coisas mais ligadas a Deus só poderiam conquistar um espaço esporádico, humilhante, normalmente escasso, muito limitado e sempre ameaçado.
com a permissão de todas as outras coisas profanas, tá? Só para vocês não se escandalizarem, profano também não é o que é um ultraje, não, tá? Profano é mais ou menos o que é secular, que não está ligado às coisas espirituais, tá? Podemos entender assim. Então, entenderam? Que se a minha vida espiritual não tem um lugar tão importante como essas outras coisas, trabalho, comida, sono e diversão, ela vai ter sempre um lugar humilhante. Essa é a palavra que ele usa. Ela só vai, as coisas de Deus vão conquistar um lugar esporádico, humilhante, normalmente escasso. Sempre ameaçado. Porque tá ameaçado, qualquer coisa que aparece é mais importante do que as outras. E isso é uma miséria que mantém muitos cristãos leigos, ano após ano, na mediocridade crônica. Então, pessoas que às vezes em momentos de oração, ou em alguns momentos em que elas foram tocadas, ou que passou por alguma situação, e falou, não, eu quero crescer no amor a Deus. Eu quero evoluir, eu quero crescer espiritualmente. Mas elas ficam nessa mediocridade crônica ano após ano. Elas não conseguem enxergar o caminho. Elas querem, mas não conseguem, não sabem o que fazer. Ela acha que quer fazer muito, mas aí não faz nada, ou faz muito um dia, não faz muito no outro. E aí vai a nossa memória, né? Não sei se vocês sabem, mas humano significa aquele que esquece. E é exatamente isso. Vai esquecendo, vai ficando para trás, porque aquela vivacidade das impressões que a gente sentiu, elas passam. E se a gente não tiver coisas concretas que vão manter aquilo ali, a gente vai ficar nessa mediocridade crônica por anos ou, infelizmente, talvez para sempre. Vamos morrer medíocres. Tomara que em estado de graça, para pelo menos salvar. Mas não é isso, Deus pede pra gente a generosidade, certo? A gente buscar, a gente pode se contentar com pouco, a gente não pode ser medíocre, ok? Então, é necessário, eu posso não acreditar, posso achar não é possível. Não, é isso. Quando você fizer e ver, você vai falar, por que eu passei tantos anos nesse caos na minha vida? Ok? Então, gente, aí, algumas páginas depois, o Padre Abru fala o seguinte, ó. O plano de vida é, sem dúvida, o que ele está falando? O plano de vida é, sem dúvida, um caminho divino, que constitui um misterioso caminho cotidiano, ou seja, de todos os dias, pelo qual Deus, através das pequenas coisas da vida, nos conduz, se nos deixamos levar aonde o amor dispõe. Então, a gente tem um plano de vida e ser fiel e obediente a ele, independente da circunstância. Tô com vontade, não tô com vontade, eu vou fazer aquilo, eu vou estar ali, eu tô ali disponível. Eu tô me colocando exatamente no modo em que a divina providência habitualmente age, que é através das causas segundas. Porque se você acha que Deus vai brotar no seu quarto de noite uma luz assim, aí vai aparecer a Virgem Maria e vai te falar coisas, ou que você vai sonhar assim, pode acontecer? Pode. Mas não é o caminho comum, tá? Deus, ele se utiliza das causas segundas, ele vai falar com você na sua oração, na sua leitura espiritual. E a gente vai conseguindo perceber essas sutilezas ali do Espírito Santo agindo, tá? Mas a gente precisa estar a caminho, tá disponível ali para a ação de Deus. E o Padre Tanqueray, lá na Teologia Cética e Mística, na página 246, ele vai falar o seguinte sobre a regra de vida, ó. A regra sempre estimulará a cumprir o prescrito, a cada dia e nas principais horas do dia. Desse modo, formam-se hábitos que vão dando continuidade à vida, assegurando a perseverança. Nós precisamos de hábitos para que a gente persevere, porque nós somos volúveis, inconstantes, falhos. Isso facilita a nossa vida. Os dias tornam-se completos, cheios de boas obras e merecimentos, através da fidelidade a um simples plano de vida. Ok? Então, seguindo aí, ó, gente, o que a gente pode concluir disso aí? A gente pode concluir que um caminho bem definido da minha vida espiritual, ele deve guiar permanentemente a minha existência.
A existência do cristão, a vida cristã deve ser guiada por um caminho de vida que eu vou definir. E esse caminho de vida que eu defini, essa minha regra, esse meu plano de vida, isso aqui é muito importante, ele deve ser defendido. Eu preciso defender esse plano de vida. Ele deve ser defendido dos inumeráveis apelos do mundo. Porque milhões de coisas vão aparecer para eu não fazer o que eu não dá para Deus, o que eu me comprometi a dar todos os dias. E eu sempre vou deixar isso para segundo plano, tá? Então eu devo defender, eu devo ter uma postura de isso aqui é precioso. Eu devo entender aquilo ali como obediência à vontade de Deus, uma vez que eu escolhi aquilo ali. Aquilo é um tesouro que eu vou dar para Deus todos os dias. Eu preciso defendê-lo, ok? Deve ser defendido dos inumeráveis apelos do mundo que o convidam a deixar a fidelidade ao caminho, tá? Então, o que é aconselhável para os leigos? É aquelas imensas regras de vida dos religiosos, a liturgia, de fazer todas as horas da liturgia das horas, né? As laudes, a prima, as vésperas, a todos os anos. Vou passar o dia rezando. Não é isso que eu falei. Para os leigos é aconselhável o quê? Uma norma de vida simples, com poucos e fundamentais preceitos, que vão me guiar, que vão ser... vão balizar ali o meu dia, ok? Vão ser um ponto de apoio nos momentos difíceis. Nos momentos de secura espiritual, de escuridão, de tristeza, de dificuldade, de provação, de tentação. Se eu não tenho uma regra de vida, eu chuto o balde. Essa é a verdade. Se eu for fazer o que eu tô com vontade, não vou fazer, não vou saber nem por onde começar. Vou estar atordoado. E aí, pouco a pouco, como diz o padre Paulo Ricardo, aí começa a longa marcha da vaca para o brejo, tá? Então, o plano de vida é a cordinha que deixa a vaca amarrada lá para ela não ir pro brejo quando chegar o momento. Então, só que aí a gente tem que entender o quê? Não, eu não vou fazer um plano de vida não, porque aí eu vou me comprometer e se acontecer alguma coisa e eu não fizer, eu vou pro inferno. Não. Outra coisa, fiz um plano de vida. Nossa, meu Deus do céu. E agora? Eu não fiz isso aqui do meu plano de vida hoje. Então, eu preciso entender a flexibilidade que existe ali. Eu preciso evitar o escrúpulo, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque é um compromisso. Eu tenho que fazer um compromisso, uma prioridade. Eu tenho que ter o bom senso de saber o momento em que eu tenho uma razão legítima para não observar, eventualmente, não regularmente, eventualmente, alguma coisa que eu me dispus a fazer no meu plano de vida. Então eu tenho que ter essa peculiar liberdade dos filhos de Deus, como está lá na carta aos Romanos. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Então eu tenho algumas razões que podem ser legítimas para que eu não observe alguma coisa do meu plano de vida. Por exemplo, a caridade. Vamos supor que apareça uma situação em que eu preciso agir com caridade. Como a pessoa está precisando de mim, certo? E aí, não, porque agora está na hora que eu determinei aqui, que eu vou fazer tal coisa no plano de vida, então eu não posso. Pessoa que se dane lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, isso vão ser situações eventuais e é óbvio que a caridade vai me mandar fazer o que eu puder para aquela pessoa, mesmo que depois isso comprometa alguma coisa ali no plano de vida. Eu vou estar auxiliando o próprio Cristo nas minhas obras de misericórdia ali, que a gente vai falar delas ainda, tá? Outra razão, obediência, por exemplo. Depende aí, cada um vai saber se alguma situação de obediência a, sei lá, um sacerdote, a quem se deve obediência, quem deve, enfim. São razões, tá? A prudência. Eu vou saber se uma situação é prudente, que eu abra mão naquele momento de alguma coisa por alguma razão justa. E também, por último, quando se torna impossível eu cumprir aquilo ali por causa das circunstâncias que eu tô vivendo. Também vou saber. Por exemplo, uma doença. Eu tô lá internado e eu tinha me comprometido a, sei lá, visitar o Santíssimo 2 vezes por semana. Eu vou fugir do hospital? Entenderam? Se tornou impossível ali. Ou então eu tô em casa mesmo, de cama.
e não consigo ir na missa, que eu me comprometi a ir na missa alguma vez a mais, ou não consigo rezar, fazer a oração que eu me comprometi por qualquer razão, ou tô socorrendo alguém, quando se torna impossível. Por exemplo, uma mulher no puerpério, ela acabou de ter um filho, tá ali nos primeiros 15 dias. Como é que ela vai conseguir fazer? Só quem passou por isso sabe o que é, né? Então, assim, ela vai tentar, na medida do possível, levar o seu coração a Deus, fazer algumas orações e tudo. Mas eu vou ficar lá com escrúpulo porque não cumpri meu plano de vida, entenderam? Mas, assim, aí tem que tomar muito cuidado, porque senão qualquer motivo, é o que a gente tava falando antes, vai ser motivo. Ok? Então é só eu pensar assim, eu coloco meio que naquelas coisas que ele citou aqui, trabalho, é, com medo, se eu. Um motivo justo deve estar assim, numa gravidade próxima dessas coisas aí, tá? Enfim. Então, essa aí é o que eu queria dizer pra gente entender a importância do plano de vida, ok? Pra vocês se convencerem de que ele é fundamental. Não é um capricho, não é uma coisa que talvez eu possa fazer, ele é fundamental, tá? Agora eu vou falar dos benefícios que a regra de vida, o plano de vida, trazem pra gente, ok? Primeira coisa, a fidelidade a uma norma de vida, ela traz grandes frutos de paz, perseverança e fecundidade espiritual. Isso daí é comprovado pela história aí das almas cristãs. Então ela traz, ela tem um poder assim impressionante de acabar ordenando vários aspectos da sua vida. Porque você começa a andar, a ordenar. Você começa a ter que ordenar a sua vida. Você começa a ver como que essa ordem e esse compromisso com algumas coisas te dá uma leveza, te dá uma liberdade. As pessoas falam, não, você vai ficar muito igual um robô. Não, você vai ficar verdadeiramente livre. Porque você não vai estar controlado e subjugado pela sua vontadezinha que você tem na hora. É isso que é você ser escravo. As pessoas distorcem as coisas hoje em dia, né? Elas acham que a liberdade é você fazer o que você quiser. Só que você fazer o que você quiser, a gente dificilmente, quando a gente não faz o que dá na telha, a gente tá fazendo o que a gente quer. Tanto que a gente se arrepende. Na verdade, a pessoa quer um monte de coisa, às vezes ela quer passar num concurso, ela quer conseguir não sei o quê. Aí, não, mas eu quero fazer o que eu quiser. Não. Você quer fazer o que te dá vontade é diferente de fazer o que você quer. Porque normalmente o que você quer é atrapalhado pela sua vontade momentânea. Tá? Existe um desacordo aí por causa do pecado original. Tá? Então, a liberdade é você subjugar, submeter e ser senhor das suas vontadezinhas momentâneas. E não satisfazer a todas elas a todo momento. Tá? Então, essa paz, essa perseverança, esses frutos espirituais, eles vêm com a fidelidade ao plano de vida. O padre Tanqueray, ele vai falar que existem alguns requisitos para que eu tenha um progresso na vida espiritual, porque nessa parte do curso, a gente está falando da vida cristã na prática, não é? Então, o que a gente quer? A gente quer progredir espiritualmente. Nós queremos progredir na nossa vida espiritual, queremos caminhar, se aproximar de Deus. Isso que é progredir na vida espiritual é ficar mais perto de Deus, amar mais a Deus, ponto. Então, para que eu possa progredir, o Padre Tanqueray fala de alguns requisitos, e ele fala também que esses requisitos eles são proporcionados quando eu tenho por uma regra de vida, um plano de vida. Ele proporciona isso. Que requisitos são esses? Número 1, fazer bom uso do tempo. Tá? Se eu não sei fazer bom uso do meu tempo, eu não vou progredir, não é só na minha vida natural, mas saiba, também não vai progredir na sua vida humana natural. Não vai progredir em nada, mas, sobretudo, o mais importante, você não vai progredir na sua vida espiritual. Então, a primeira coisa é fazer um bom uso do tempo. Por que a minha regra de vida ela vai me possibilitar fazer um bom uso do meu tempo? Primeiro, ela vai evitar a deliberação sobre o que eu tenho que fazer. O que é a deliberação? É a decisão, é eu pensar e ter que ponderar, escolher, decidir, certo? Então, tipo assim, eu acordei hoje, aí hoje que eu acordei, eu vou pensar, o que eu vou fazer hoje na minha vida espiritual? O que eu vou rezar hoje? Quando? Que horas? Como? O que eu vou ler? Você para e pensa de manhã, você acorda igual um zumbi. De manhã a gente acorda igual um zumbi. Se eu não tiver os passos do que eu vou fazer bem claros,
incluindo tudo, as coisas que eu vou fazer, minha vida espiritual. Eu não vou fazer, ainda mais no mundo que a gente vive, de turbilhão, como a gente estava falando na última aula, que a gente vive entorpecido. Desiste, você não vai fazer, você só vai fazer aquilo que você vai viver apagando incêndio, você vai viver por demanda, fazer o que a vida tá te demandando. Agora, cuidado, tá? Senão você vai desistir na primeira semana do plano de vida. Quando você vai regrar a sua vida, não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita, quadrada, sem imprevistos, não. Todo dia você vai ter imprevistos. Nunca você vai conseguir fazer quadradinho que você planejou. Mas você vai fazer um pouco. Aquilo vai te dar uma direção. Você vai saber para onde voltar ao longo do seu dia, da sua semana, se você estiver perdido, tá? A gente perde, muitas vezes, horas do nosso dia. Eu tava falando na aula passada, pra vocês botarem aquele aplicativo e ver o tempo que vocês passam em aplicativo, em Instagram, não sei o que, WhatsApp. Se você, quando acordasse, soubesse, isso aí já é um outro passo, que eu vou dar uma dica, porque eu sei que funciona. Minha vida só funciona assim. Vou dar uma dica depois, além do plano de vida, que cada dia eu vou acordar, eu já vou saber o que eu vou fazer em cada hora do dia. Isso te dá uma produtividade absurda e te dá uma paz, acaba com a sua ansiedade, você sabe o que você deveria estar fazendo. Ok? Então, fazer o bom uso do tempo. Ele vai, por quê? O plano de vida ele vai fazer evitar a deliberação, certo? Porque se você tem que decidir as coisas na hora, baseado nos seus sentimentos, que normalmente eles estão dominando assim a nossa razão, você vai ser... Olha o que vai acontecer. A curiosidade, o prazer e a vaidade, facilmente, elas vão se sobressair nessas incertezas na hora de decidir. E você nem vai perceber. Você vai querer o que tá te dando mais curiosidade. Ah, não, eu quero ler isso aqui agora. O que vai te dar mais prazer naquele momento. Certo? Sei lá, alguma coisa de vaidade. Tudo isso vai entrar assim, igual uma serpentezinha oculta ali, te influenciando nas suas decisões na hora de, se você for deixar para decidir tudo na hora, tá? Então, outra coisa que o bom uso do tempo, que se proporciona a regra de vida, por quê? Ela evita a negligência. O que é a negligência? Você deixar de fazer o que você deveria. Porque quando você não tem previsão e determinação, ou seja, não está previsto e determinado o que você tem que fazer, é muito fácil negligenciar. Não tem nada previsto, então, hoje não deu, depois eu faço. Certo? Então, ela evita também a inconstância, porque a inconstância é uma consequência da negligência. Então, a negligência, ela vai produzir uma inconstância que vai se tornar crônica. E ela otimiza o meu tempo. A regra de vida, então, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e quando fazer, o imprevisto ele vai se tornar uma exceção e não uma regra. Porque o que acontece quando você não tem as coisas bem determinadas é que o imprevisto é a sua regra. Sempre tem um imprevisto. É o que ele estava falando aqui. Ok? Então, isso que eu queria dizer sobre esse primeiro requisito do progresso espiritual que a regra de vida nos proporciona, que é fazer um bom uso do tempo. Tá? Outro ponto um outro segundo requisito aqui da crescimento espiritual, sobrenaturalizar as nossas ações. Então, vou repetir, sobrenaturalizar as nossas ações, ou seja, dar um caráter sobrenatural para o que eu faço no dia a dia, um caráter transcendente para o que eu faço no dia a dia, ok? Por que eu vou sobrenaturalizar as minhas ações? Porque elas, olha só um ponto já me mostra isso. Elas vão estar sendo executadas por uma virtude, que é a virtude da obediência, certo? Que é uma virtude lindíssima, importantíssima, libertadora. Que obediência? Obediência é a minha regra. Nem que seja a obediência à regrinha que eu criei para mim, eu vou estar agindo, estando com vontade ou não, porque eu vou estar praticando, exercendo uma virtude, a virtude da obediência. Ok? Aí tem uma frase que eu gosto muito, pensem sobre ela, que é a seguinte: a obediência liberta a vontade. A obediência liberta a vontade. Não sei se vocês lembram que na última aula, quando a gente estava falando do silêncio, que eu falei do silêncio das potências da alma, como que a nossa vontade, ela é agitada, ela tá o tempo todo gritando, falando, solicitando, pedindo coisa. Ela é uma tirana, ok?
Então, se eu tenho algo para obedecer, minha vontade está livre. É porque eu não tenho mais que ser escravo dela, não tenho que ficar ouvindo o que ela tá falando, porque não tem opção, eu tenho que fazer aquilo ali. Então, é como se aquilo fosse para segundo plano, essas solicitações, certo? E aí, mais uma coisa, o plano de vida ele tem um valor educativo inegável, muito importante num mundo que nós vivemos em que as virtudes, em que a nossa ética das virtudes foi subjugada, substituída por mentalidades utilitaristas e que não se fala disso. Ou seja, na nossa formação humana aí, o nosso imaginário, tudo que a gente vive e cresce, nós não somos alimentados com a prática da virtude. Então, a gente precisa ser educado. Nossa educação é falha nisso. E seguir uma regra de vida tem um valor educativo inegável. Por quê? Porque em vez do capricho e da desordem que tem a tendência de prevalecer na minha vida, tem a tendência de seguir meus caprichos, de seguir uma certa desordem, que elas costumam prevalecer quando eu não tenho disciplina. Quando eu começo a me disciplinar, passa a predominar o quê? O dever, a força de vontade. E por conta disso, a ordem e a organização. A gente passa uma vida mais ordenada, tá? Então, a vontade se submete a Deus, ok? E aí, as outras faculdades da minha alma vão gradualmente se submetendo à minha vontade, tá? Então, o simples fato de eu vencer os meus gostos e caprichos já ordena a minha vida e direciona ela para Deus. O simples fato de eu me submeter. Porque a nossa vontade ela é muito igual a Lúcifer, assim, não serve. Eu não vou fazer me submeter, eu vou fazer o que eu quiser. Certo? E só a gente se submeter, isso já direciona a nossa vida para Deus. E por último e terceiro, outra coisa que é imprescindível no crescimento espiritual é seguir um programa de perfeição, ter um projeto de busca de perfeição. E com uma vida bem disciplinada e esses meios práticos, eu consigo harmonizar a minha vida de oração e encaixar ela ali dentro da minha vida prática, da minha ação, do meu apostolado, do que eu vou fazer para a sociedade, do que eu vou fazer para minha família, do que eu vou dar para Deus. Isso vai começar a acontecer em conjunto, certo? Então, aí essa foi a que a gente falou da importância desse plano de vida. E aí eu vou falar rapidamente da importância do diretor espiritual, que é o seguinte: o que é um diretor espiritual? Seria de preferência um sacerdote, que é uma pessoa que vai te orientar. Então, orientar a sua vida espiritual. Aí eu vi ali, vai tentar identificar ali os problemas que existem, o que é vício, o que é fraqueza, o que é a sua carne, o que é o demônio, tudo, para te dar um norte, o que é bom para você fazer, para você crescer espiritualmente. O diretor espiritual é aquele que vai te ajudar a subir a escadinha da perfeição. É muito importante um diretor espiritual, todos os santos sempre falaram isso. No entanto, é extremamente difícil encontrar um bom diretor espiritual. Então, é extremamente importante? É extremamente importante, mas é difícil de encontrar. Então, por que eu estou fazendo questão de frisar que é difícil de encontrar? Porque você não vai arrumar como desculpa que você não tem um bom diretor espiritual para você não seguir a escadinha da vida espiritual. Ah, não, eu tô procurando um diretor espiritual. Quando eu encontrar, eu vou fazer meu plano de vida e eu vou começar a fazer tudo, porque assim eu não consigo. Então, não podemos deixar de caminhar por não ter um diretor espiritual. Por quê? Porque a gente se esquece que Deus é Pai. Ok? Ele não é um tirano. Deus não tá sentado no trono rindo da nossa cara, das nossas falhas, dificuldades. Não. Ele não é um sádico que tá lá. Enfim, Deus é meu Pai, certo? E se eu tiver uma boa intenção, uma reta intenção, Ele vai suprir a minha falta. Ele vai. Se Ele permitiu, numa circunstância eu não tivesse um bom sacerdote, um bom diretor espiritual disponível para me guiar, Ele vai suprir essa necessidade. No momento oportuno, Ele vai mandar esse diretor, se mandar. Então, a Divina Providência, ela cuida de maneira particular daqueles que se entregam a ela. Eu já falei isso aqui e volto a falar. Tá? Então, eu vou dar uma sugestão. Tô falando que Deus ele vai suprindo, a gente tem aí
um diretor espiritual da galera, que é o Padre Paulo Ricardo. Que, nossa, ele é extremamente importante na conversão, na formação, na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Então, eu sei que é uma fonte confiável no meio de tanta confusão. Posso ver, ele tem respostas para tudo, vídeos, ele tem a homilia diária. Uma dica já para vocês, sugestão, tá? Pra vocês colocarem no plano de vida de vocês. Sugestão para amanhã, para começar os dias. Todo dia, de noite, o Padre Paulo posta lá no canal dele do YouTube a homilia diária do dia seguinte. De 5 minutos, 7 minutos, pequenininha. Maravilhoso, excelente reflexão ali. Uma das coisas que você pode colocar no seu plano de vida todo dia de manhã, sei lá, antes do café ou no café, eu vou escutar a homilia diária do Padre Paulo Ricardo, com muita atenção. E vou tirar dali uma coisa que os santos chamam de ramalhete espiritual, ou seja, eu vou tirar um pensamento ou alguma reflexão que eu vou ficar me lembrando dela ao longo do dia. Vou anotar no papelzinho, enfim, um exemplo. Então, o que a gente tem que fazer na ausência do modo diretor espiritual? Buscar o que a gente tem. Tem o Padre Paulo Ricardo, mas tem os santos. Quantos santos não são diretores espirituais das pessoas através dos seus escritos, dos seus livros? Eu vou fazer uma recomendação de um diretor espiritual maravilhoso para todos pegarem para si. Eu já falei semana passada que é São Francisco de Sales. O livrinho de São Francisco de Sales. Filoteia. Eu sempre escrevi errado, botei aqui Filocalia. Perdão. A Filoteia, comprem. Porque a Filoteia é o manual da vida devota. Ele vai ensinar tudo do que o cristão deve fazer, como ele deve se portar. E ele, inclusive, tem meditações ali pra você fazer. Ele te ensina a rezar. Então, o São Francisco de Sales é um maravilhoso de um diretor espiritual. Esse livrinho aqui, na falta. Certo? Hoje, um exemplo para nos consolar. Santa Teresinha não teve um diretor espiritual. Ela foi tendo confessores e tudo, mas ela não teve nunca na vida dela um sacerdote que guiou o caminho espiritual dela, para que ela abrisse sua alma e tivesse as recomendações. Não teve. O diretor espiritual dela foi Espírito Santo, São João da Cruz, a imitação de Cristo, e a irmã mais velha dela, que se tornou a madre dela no Carmelo, que era Paulina, Madre Inês. Certo? Enfim. Então, você não vai esperar ter um diretor espiritual para elaborar o seu plano de vida. Você vai elaborar os próximos 3 dias. Vou começar na próxima segunda, certo? Então, agora eu vou, para finalizar, encaminhar para o final, eu vou falar algumas orientações práticas do plano de vida, tá? E eu vou falar também muito do que eu sei que funciona, por ter experimentado, enfim. Eu sou muito voada, tipo assim, eu sou muito entusiasmada, talvez algumas pessoas possam se identificar, eu me entusiasmo muito com as coisas espirituais, aí eu durmo e evapora tudo, aí acorda, é uma nova vida. Não sei se eu já falei isso aqui, citei isso aqui pra algum dia, mas aquele filme lá, já falei esse filme como se fosse a primeira vez, que o Adam Sandler lá, todo dia de manhã ele tinha que conquistar a mulher de novo, porque ele esquecia. Então Deus é assim, comigo é assim. Todo dia tinha que conquistar de novo. Então, é isso. A gente não pode viver só de grandes impulsos de entusiasmos, porque é fogo de palha, pra quem tem esse temperamento, enfim. Então, eu tive por muitos anos, muita dificuldade de colocar uma vida espiritual na prática. Com as coisas que eu sei que são fundamentais. Por exemplo, pra mim, eu sei que é imprescindível para alimentar a minha alma a leitura espiritual. E o que eu já falei aqui, não tem como ter vida espiritual se eu não rezo, tá? Então, oração mental. E para os iniciantes é o quê? A meditação, que eu expliquei lá nas outras 3 aulas passadas como é que faz. Dei dicas, mandei, se eu não mandei, vou colocar o link lá do site Meditácio, que já tem lá, pronto. Você vê, por exemplo, do Breviário da Confiança, a meditação do dia. Um textinho e pronto. Não tem desculpa, tá tudo prático aqui, na prática, só voltar lá e olhar. Então, eu tive muita dificuldade para fazer isso na prática. Por causa justamente das diversas circunstâncias, da correria, da mudança das coisas, sempre um monte de coisa, um monte de confusão, enfim. Até que eu decidi, né, tava fazendo um plano de vida e tudo, e eu entendi assim, eu preciso de coisas concretas, de uma coisa que eu vou pegar, uma coisa consistente, certo? Então eu pensei assim,
Eu preciso marcar X que eu fiz aquela coisa ali. O que eu fiz? Eu fiz um papelzinho pra mim, que eu fiz no computador e imprimi. Eu fiz esse papelzinho e nesse papelzinho eu coloquei o quê? De 1 a 31 os dias do mês, tá? Ou seja, um papelzinho desse por mês. De 1 a 31, um papelzinho quadriculado, tá? E aqui em cima, cada coisa que eu me decidi a fazer. Pra quê? Pra cada dia eu marcar o X lá, se eu fiz o que eu me decidi a fazer. Comecei a fazer de um jeito, eu fui aperfeiçoando o meu papelzinho. Já tem um tempo, já tem uns anos que eu faço isso. Não muitos, mas poucos. E aí eu lembro que como que isso me ajudou? Como que eu comecei a levar a sério, aos poucos, a vida espiritual. Porque eu olhava para aquele papelzinho no começo, tudo esburacado, assim, sem marcar e tudo. Aí aí tem que marcar isso aqui. Aí você começa, olha só, isso te força a planejar, a organizar a sua vida. Você pensa assim, não, isso aqui eu vou fazer em tal momento. Isso aqui eu vou fazer assim, assim, assado. E aí eu fui aperfeiçoando meu papelzinho lá de controle do meu plano de vida. E quando eu falei com o meu diretor espiritual, que tava fazendo isso, assim, tipo, pô, eu tô fazendo isso, um controle. Ele falou pra mim que ele era testemunha do benefício que isso traz. Ou seja, ele fazia isso. E ele falou pra mim, uma vez que você começou a fazer isso, nunca mais pare, faz pro resto da sua vida. Aquilo foi o que eu precisava ouvir. E realmente, esse papelzinho que anda comigo dentro da minha agendinha, e é um por mês, eu já tenho um paçoco assim, é o meu guia. É o guia da minha vida. E eu vou falar algumas coisas pra vocês de como ele vai... Vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, esse aqui eu achei que é de fevereiro do ano passado. Tá aqui. É um papelzinho. Aqui tá as coisas. E aqui tá 1, 2, 3, 4, 5 até o 31. Eu vou fazendo um X. Só isso. Só que ele se tornou um papelzinho muito útil. Por quê? Porque em cada ponto da sua vida espiritual tem algumas coisas que você quer trabalhar, algumas coisas que você quer se lembrar, algumas expressões. Então eu escrevo essas coisas em volta dele. Como todo dia eu pego ele, eu sempre vou ver aquilo ali pra eu me lembrar do que eu preciso fazer. Tá? É uma dica. Tô falando que você tem que fazer isso. Mas eu recomendo fortemente que faça, porque eu sei que funciona. Então, enfim. Aí, outra coisa que eu vou falar. Bom, a gente já sabe que o momento de oração pessoal tem que ter no plano de vida. Cada um vai decidir o que vai pôr, mas um momento de oração pessoal todos os dias, que seja 15 minutos, 10 minutos, que seja 10 minutos, em que eu vou parar, eu vou recolher, eu vou acalmar, eu vou ler um texto espiritual e eu vou pensar sobre aquilo ali. Porque eu tenho que ir me convencendo das verdades da fé. Eu tenho que refletir sobre elas e elas têm que ficar mastigadas ali no meu coração, na minha mente. É isso que é o meditar, o pensar sobre as realidades da minha fé e desenvolver afeto por Jesus através daquilo ali. Então, isso tem que ter, tá? Outra coisa que é imprescindível ter, se eu quero crescer espiritualmente, eu quero evoluir, tem que ter isso também no meu plano de vida, que é o seguinte, exame de consciência. Mas que exame de consciência? Todos os dias, de noite, antes de dormir, eu vou parar e eu vou olhar para aquele meu dia. E eu vou olhar o que eu fiz naquele dia que eu não deveria ter feito, que eu não gostaria de ter feito, que magoou Jesus, enfim. Para eu pensar como que eu vou fazer para deixar de fazer aquilo. Vou pensar o que eu deveria ter feito que eu não fiz. Ou seja, eu vou analisar a minha consciência. Nós vivemos entorpecidos também porque a nossa consciência, ela é meio... Ela vive em coma. A gente não analisa as motivações das nossas ações, das nossas negligências. A gente esquece que Deus nos vê, que a gente anda sob o olhar de Deus. Certo? Aí a Gisele tá falando que tem um diário espiritual dos carmelitas. Depois quero saber como é que é, mas deve ser muito bom. Então, gente, entenderam a importância do exame de consciência? Ah, que legal. Pelo visto deve ter uma meditaçãozinha que você pode fazer todos os dias aí, muito legal. Então, entender a importância do exame de consciência tem que estar no meu plano de vida, no meu exame de consciência, ok? Inclusive, às vezes a pessoa vai, tem que confessar, vamos confessar de 15 em 15 dias ou todo mês, não sei o que, isso é outra coisa importante para estar no plano de vida, confissão mensal no mínimo. Confessar todo mês,
tá? Aí você fala, o que eu vou confessar? Não sei, não tem pecado. Às vezes a pessoa não tem pecado mortal ali, ela vive afundada num mar de pecados e imperfeições veniais porque ela não faz exame de consciência. Ela não analisa as suas imperfeições. Então, se você fizer isso todo dia de noite, você vai começar cada vez a achar umas coisinhas que você nem achava que era problema, porque você está buscando a perfeição. Uma dica que eu dou é, todo dia, anotar. Anota, a última confissão, você tem um bloquinho aí, anota, última confissão, data tal. Aí todo dia, dia após dia, de noite antes de dormir, você anota. O que você fez ali? Nem que seja assim, fui desordenar, desordem no celular. Sei lá, falei mal de fulano. Me estressei com meu filho. Não sei o quê. Você vai descobrir tanto de miséria. Aí você vai começar a ver o que você faz sempre. Você nunca faz, ou seja, é um vício, você tá arraigado. Você tá fazendo quase todo dia aquilo ali. E aí você começa a ficar, tipo assim, irritado consigo mesmo. Tipo, não é possível, quase todo dia. Só que você só descobre quando você começa a ter algo concreto pra você ver. Aí quando chega no dia de você confessar, que você achava que você não tem nada, você vai pegar aquilo e vai olhar e vai fazer, anotar só os seus pecados lá da sua confissão e você vai ver o tanto de coisa que você tem. Ah, não é pecado mortal, mas todos os santos e bons diretores espirituais recomendam que a gente confesse os pecados veniais também e as imperfeições, porque isso significa que eu estou examinando a minha consciência. Se eu não quero viver de mínimo, eu quero buscar santidade, eu preciso examinar a minha consciência minuciosamente todos os dias. Certo? Então, uma coisa importante para dizer para vocês é que nas próximas aulas, nessa parte do curso da vida cristã na prática, a gente vai falar bastante sobre vícios e virtudes. E isso vai ajudar muito a conhecer melhor as nossas misérias, encontrar os defeitos dominantes, porque todo mundo tem defeitos, ou normalmente um defeito dominante em cada momento, que precisa ser combatido, certo? Inclusive, os santos, eles nos ensinam a combater esses defeitos dominantes, se eu quiser crescer espiritualmente, de forma metódica. Metódica mesmo. Igual isso aqui que eu tô falando pra vocês hoje são métodos. E métodos que eu devo usar. Se eu quero que a minha vida espiritual funcione, eu não uso um método pra tudo que eu quero que funcione. Eu preciso usar um método se eu quero que a minha vida espiritual funcione. Então, a gente tem que encontrar um defeito dominante. Todo mundo tem, tá? Pode ser uma coisa pior, tipo, falar dos outros. Pode ser alguma coisa. Enfim, pode ser a impaciência demais com a família. Falando coisas assim, pode ser o vício no celular. As pessoas têm defeitos dominantes. Você precisa descobrir o seu defeito dominante, ok? E combater metodicamente. A imitação de Cristo... e inclusive as recomendações dos diretores espirituais são assim, focar em um vício de cada vez. Não é que eu vou ficar fazendo deliberadamente as outras coisas, não. Mas é que se eu for focar em tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. Eu vou descobrir um monte de miséria em mim e eu não vou conseguir. Então eu escolho uma coisa de cada vez e eu vou acordar e dormir pensando que eu vou combater aquilo ali. Combater aquilo ali, eu vou ver as vezes que eu caí, eu vou contar as vezes que eu caí e eu vou ir me livrando. A imitação de Cristo fala que se a gente se empenhasse em arrancar um vício por ano, em pouco tempo a gente seria santo. Tá lá. Certo? Aí eu vou dar um exemplo muito prático aqui de como que os santos e os padres são maravilhosos e pais assim mesmo. Santo Inácio de Loyola, para quem não conhece, todo mundo sabe quem é Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio de Loyola viveu no século XVI, 15 para 16, enfim. Lá na época, no século XV, naquela época lá, 1400, 1500 e pouco, enfim. 1400 e alguma coisa. E o Santo Inácio de Loyola é conhecido como o desentortador de almas, tá? Por quê? Ele é o fundador dos jesuítas, né? Conhecida como Companhia de Jesus. Então, os jesuítas foram fundados pelo por Santo Inácio de Loyola. E ele inventou um negócio que é amplamente utilizado na igreja até hoje, chamado exercícios espirituais. O que é isso? Ele bolou um método que, segundo ele, era assim, isso aqui é para dar um jeito na vida da pessoa. Isso aqui é para converter a pessoa e direcionar a vida dela para Deus. Ele bolou um retiro chamado Exercícios Espirituais,
Ele escreveu um livrinho e que ele detalha minuciosamente como que isso deve ser feito. É um retiro de silêncio em que o pregador ele vai te direcionar. E tem lá como que você faz as meditações, quais são as meditações e tudo, as resoluções e tudo. Que a ideia é pegar a pessoa e consertar a vida dela. E o normal, né, o tradicional, são 30 dias de isolado fazendo isso. Mas ele é adaptado para ser feito em menos tempo, em 5 dias, 4 dias. E isso eu também digo assim, porque isso foi divisor de águas na minha vida, que isso é incrível, maravilhoso. Então eu recomendo também que se faça os exercícios espirituais. Para quem não sei como fazer. Uma ordem religiosa, uma instituição religiosa que é o Instituto Verbo Encarnado, que tem padres e tem irmãs, enfim. Uma das coisas fundamentais que eles fazem no apostolado deles é pregar os exercícios espirituais de Santo Inácio. Então eles têm um calendário do ano, né? Normalmente nos feriados aí, vale a pena, tá? Se planejar, viajar para poder fazer. Eles pregam os exercícios espirituais. E volto a dizer, é um divisor de água, é um excelente para tomar grandes decisões, assim, que se precisa tomar na vida, para dar um jeito na vida mesmo. Então, eu falei dos exercícios espirituais e recomendei. Por quê? Porque lá no livrinho dos exercícios espirituais, Santo Inácio, ele fala muito do exame de consciência, da importância do exame de consciência. E ele ensina a fazer um exame, que eu falo que é o exame G, porque lá no livrinho dele, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. O livrinho marrom. Não sei onde tá, não, mas depois, enfim. Lá no livrinho de Santo Inácio, dos exercícios espirituais, tem o exame G. Por quê? Porque ele fala assim, você vai pegar o defeito. Defeito que você tem. Defeito dominante lá. E você, sei lá, por exemplo, ser impaciente com as pessoas. Impaciente. Ou então, falar por cima. Tá tudo do mesmo jeito. Cortar as pessoas, falar por cima. Ser impaciente. E ele é uma forma de você controlar o seu defeito dominante. Aí você vai fazer assim. Vai começar o dia. Aí você vai se propor, hoje eu não quero cometer esse defeito. Aí você vai chegar na hora do almoço, provavelmente se é o seu defeito dominante, você já vai ter caído nele. Aí você vai fazer um X ali para cada vez, você vai fazer um risquinho para cada vez que você caiu ali. E aí depois você vai fazer um novo propósito e de noite você vai fazer de novo, marcar lá com todas as vezes que você caiu. Aí você vai ver aquela barrinha e vai comparar se ela tá aumentando, se ela tá diminuindo e tudo. E ele fala, e as pessoas que fazem também atestam, o quanto aquilo ali vai diminuindo, porque você começa a observar, ficar vigilante, a vigilância que é importante. Então, eu faço da seguinte forma, porque eu comecei a fazer isso, porque tinha algumas coisas que eu queria combater e não conseguia. Então, no verso do meu planinho de vida, tem lá as coisas que eu quero controlar, que eu faço, ou combater. Eu só boto o dia do mês também. Aconteceu, eu já tô sempre com o fazer. Aconteceu, você já marca. Certo? Você fica vigilante. E aí você consegue ver ao longo do tempo como que você foi. Como que foi a primeira coisa que acontece é que você vai ficar abismado. Você vai ver o tanto de vezes que você faz as coisas. Esse é o primeiro movimento. Você fica, meu Deus do céu. Depois, você começa a ficar assim, que diminui um pouquinho. Aí, enfim, você vê que depois de um tempo, depois de uns meses, você conseguiu se livrar de um defeito, certo? É uma ferramenta utilíssima, muito, muito boa, para você controlar, assim, ao longo dos dias as coisas. Então, mais uma dica aí que eu dou para vocês, tá? Outra dica aí a respeito de quando vocês forem montar o plano de vida de vocês. Bom, você vai definir certamente coisas que você vai fazer todos os dias. Tem coisas que você vai colocar que você vai fazer todos os dias. Você vai fazer a meditação lá todo dia. Você vai fazer o seu exame de consciência todo dia. Aí você vai decidir, por exemplo, eu vou rezar um texto todo dia. Vamos supor que eu vou fazer leitura espiritual. Outra coisa, tá, gente? Leitura espiritual é imprescindível. Fazer pelo menos 10 minutos de leitura espiritual todo dia. Ou talvez não vai pôr tempo, vai pôr leitura espiritual, o tempo que der. Nem que isso é importante, eu uso muito essa ideia. No dia que não deu, um parágrafo dá, certo? Para ter a constância faz toda a diferença.
E não só na coisa espiritual, mas enfim. Isso aqui foi tão bom pra mim que no meu plano de vida não tem só, além das coisas espirituais, eu coloco também atividade física, porque aí eu marco os dias que eu fiz, e eu coloco também as minhas leituras, não só as espirituais, mas a filosofia, literatura e tudo, pra eu também ver o quanto eu tô fazendo isso. Então, você pode usar para as coisas da sua vida que você quer ordenar. Eu marco, por exemplo, uma coisa que eu quis fazer a vida inteira. Dormir na hora certa. Dormir cedo. Isso foi uma das minhas maiores dificuldades. Para mim sempre foi mais difícil do que acordar. E eu comecei a marcar, a controlar. Só assim que eu consegui colocar isso em prática. Certo? Enfim. Todas essas coisas são muito importantes. Coisas bobas que parece que eu tô falando pra vocês, gente. Essas coisas são fundamentais, são detalhes bobos, fundamentais na sua vida ordenada. Eu vou dar um exemplo. Despertador toca. No dia anterior, como que eu não posso, eu não posso ser escravo do meu corpo. Eu vou decidir, antes de dormir, que horas eu vou acordar amanhã. Se eu vou dormir pouco, porque eu não vou ter como dormir, ou se eu vou dormir muito, eu vou decidir a hora que eu vou acordar. Uma vez que eu decidi, eu pus o despertador tocou, eu pulo da cama. Isso chama o minuto heróico. É o primeiro minuto heróico do seu dia. Colocar a soneca no despertador 500 vezes é você começar o seu dia derrotado, certo? Então, assim, o despertador tocou, de preferência coloca o celular do outro lado do quarto. Isso é um hábito, assim, muito importante. Você não dormir grudado no celular. Até por outros motivos também, porque faz mal. Bota o celular do outro lado do quarto, porque você vai ter que levantar para desligar o despertador. Acordar na hora que o despertador tocou e levantar. E arrumar a cama e se arrumar pro dia, trocar de roupa. Não interessa se vai ficar em casa ou não. Isso é o primeiro passo do seu dia. Senão você começou o dia derrotado, certo? Se eu não consigo acordar, e olha, não é fácil não. Eu tô falando, isso não é fácil. Eu demorei muito tempo pra largar esse vício. Porque eu marco todos os dias um sim ou um não, se eu acordei na hora, se eu levantei na hora. Entendeu? Tem gente que tem o hábito de botar o despertador meia hora antes do que você tem que levantar. Só para você poder apertar o soneca 5, 6 vezes. Vocês entenderam que a pessoa perde meia hora de sono? Porque ela faz isso? Se ela simplesmente colocasse o despertador meia hora e depois levantasse na hora que o despertador tocou, é só pra você ter aquela sensação de você ser um gato, sabe? O Garfield, de ficar assim, mole e se retorcendo e se enrolando e sentindo o quentinho da coberta. Ou seja, sabe? Então você tem que ser um soldado e levantar na hora que tocar. Se tá difícil, você bota no seu despertador um som de metralhadora de quartel, assim, acorda! Aí você acorda na hora que tocar e já levanta, assim. Já levanta fazendo polichinelo, entendeu? Fazendo flexão. Enfim. Ah, você tá falando isso de plano de vida. Porque se você quer ter uma vida espiritual, você precisa ter uma vida ordenada. E começa nesses detalhes, que às vezes a gente não se dá conta, certo? Então, só agora pra finalizar, Por quê? Porque qual que é o objetivo da nossa aula lá no começo? Que você vai sair aqui do fim da aula decidido a fazer o seu plano de vida. Você tem até domingo para terminar de pensar o seu plano de vida. E vai começar segunda, no máximo, tá? Aí, não se esquecer, porque aí eu tô falando um monte de coisa, a pessoa empolgada, se fosse eu que estivesse assistindo essa aula uns anos atrás, eu ia falar, nossa, vou fazer meu plano de vida. Aí eu ia botar assim, 1 hora de oração de manhã, o rosário, 1 hora de adoração ao Santíssimo, 2 horas de leitura pelo menos. Aí quando eu somasse tudo, mais meu horário de trabalho, ia dar 45 horas no meu dia. Então não façam isso, tá? Então, qual que é a primeira dica fundamental? Começar simples. Simples. Se você começar com pouquíssimas coisas e for fiel, nossa, tipo, o avanço espiritual que você vai ter é indizível, porque você vai começar a andar. Se você não tem um plano de vida, você não começou a andar ainda. Certo? Você tá indo ao gosto do vento da sua vontade. Certo? Então,
Eu disse aqui que vai ter coisas que você vai fazer todo dia, diariamente. Mas tem coisas que você pode colocar assim semanalmente, coisas mensalmente, coisas anualmente. Por exemplo, vou fazer um retiro uma vez por ano. Ou vou arrumar um retiro para fazer, tá? Então, eu vou dar aqui para finalizar dicas de coisas que você pode colocar no seu plano de vida. Eu vou frisar novamente, não é para você colocar todas essas coisas. Você vai decidir dentro das suas circunstâncias aquilo que é melhor para você e você vai começar simples. Você vai começar com poucas coisas. Você vai se fazer um propósito assim: eu vou começar um plano de vida segunda, eu vou fazer isso aqui por um mês, essas pouquíssimas coisas aqui. Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou rever, tá? Então, coisas que você pode colocar para você fazer diariamente. Exemplo: oferecimento do dia, assim que você acorda. Uma oração breve. Uma oração vocal para te ajudar, porque quando a gente acorda, a gente precisa de coisa. Assim, eu vou acabar de acordar, eu vou fazer uma hora de meditação. Eu vou dormir. Camila, eu durmo, eu não consigo rezar. Então, funciona assim: eu acordo, a primeira coisa que eu faço é atividade física. Antes de lembrar quem eu sou, para eu acordar. Tem gente que consegue funcionar de outra forma, certo? Mas enfim, então, de manhã, no início do dia, oferecimento do dia, uma oração vocal breve. Por exemplo, eu posso usar um devocionário, eu posso ter uma oração bem piedosa, inclusive eu tenho aqui no devocionário orações, oferecimento do dia, pequenos e lindos, atos de abandono, que você pode fazer todo dia. Claro que você vai tentar não fazer assim, você vai tentar prestar atenção e realmente elevar o seu coração a Deus. Rezar uma Ave Maria bem pausadamente e oferecer mentalmente seu dia, eu tô dando exemplos, tá? De coisa simples. Uma coisa rápida, de 2 minutos ali. Beleza. Outra coisa importante, isso daqui eu falo que coloque, tem que colocar. Isso daqui não posso fazer, isso aqui tem que colocar. Oração mental. Que, como eu disse, pro principiante é a meditação. E se não, rapidinho, o Lucas falou, peraí. Ele falou, tem um livro que ensina a ter uma boa qualidade de sono, chama Porque Nós Dormimos aí. Muito bom. Outro livro que eu vou recomendar pra vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem, tá emprestado. Acho que tá emprestado com o Davi, o filho da Dona Rose. Enfim. Que é o Milagre da Manhã. Esse livro foi muito bom pra mim quando eu li. Enfim. Aprender a aproveitar melhor o seu dia, aproveitar a manhã e tudo. Aprender a acordar na hora que o celular desperta. Mas, exatamente, esse livro aí também deve ser bom, que o Lucas recomendou, Porque Nós Dormimos. Mas, voltando aqui, outra coisa importante, falamos do oferecimento do dia, a oração mental não pode deixar de ter, tá? Então, vê, se não lembra, vê as 3 últimas aulas aí, que a meditação para os principiantes no caminho espiritual é a minha forma de oração mental, em que eu vou pegar um textinho previamente escolhido, eu não vou escolher na hora, tá? E eu vou ler e eu vou pensar sobre aquilo ali e tentar elevar o meu coração a Deus. Aí eu dei a dica aqui do Breviário da Confiança, que eu falei que tem no site, que eu mando pra vocês e tudo. Outro dica de coisa para colocar diariamente: leitura espiritual. Isso daí é um alimento muito importante para a alma. Vida de santo. Eu vou falar excelentes aqui, pra gente começar. História de uma Alma, de Santa Teresinha. Os Últimos Colóquios, de Santa Teresinha. Tem um livrinho com a história de Santa Joana de Chantal, muito simples também. Tem muitos... As fontes franciscanas e clarianas, tá até aqui, ó. Pra quem é devoto de São Francisco. Tem um livro excelente, A Imitação de Cristo. Excelente. A Imitação de Cristo, todo mundo devia carregar pra todo lado. Na bolsa, assim. E um livro muito bom de São Francisco, biografia de São Francisco, chama Irmão de Assis. Tem uma biografia maravilhosa de São João Maria Vianney, que chama O Santo e Seu Demônio. Tem um livro maravilhoso sobre o Padre Pio, pequeno e fácil de ler, chama Padre Pio, o Estigmatizado. Então, tem muitas coisas aí que a gente pode pegar. André, rapidinho, eu já vou deixar você falar. Deixa eu só finalizar só essa parte aqui. Então, o que mais que a gente pode fazer diariamente, além da leitura espiritual? O terço, maior devoção mariana de todas, certo?
fonte de muitas graças. O Santo Terço, rezar o terço todos os dias. Tem a Coroa das Lágrimas, para quem não conhece, Devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, devoção brasileira, importantíssima, aparição brasileira. Visitar o Santíssimo. Essa é uma recomendação que eu dou. Se você tem condição de no seu dia a dia passar numa capela onde tem o Santíssimo para visitar Jesus, isso vai mudar a sua vida. Faça isso. Se puder todos os dias, maravilhoso. Tem aquele livrinho de Santo Afonso, As Visitas ao Santíssimo Sacramento, com um textozinho para isso. Outra dica. Mas pode não ser todo dia, eu posso colocar lá 2 vezes por semana, enfim. Outra coisa que se eu puder e tiver condições também, para mudar a vida aí. Missa diária. Todo dia de manhã, de começar o dia, enfim. Tô dando aí as opções de coisas que você pode colocar no seu plano de vida, tá? Agora, coisas que eu posso colocar semanalmente. Por exemplo, igual eu falei, visitar o Santíssimo, fazer uma obra de misericórdia. Eu vou definir isso em toda semana, ou uma vez por mês eu vou fazer determinada obra de misericórdia. Ou eu vou visitar um asilo e tudo. Uma obra de misericórdia não coloquei aqui. Não é esse aqui não. Colocar a Santa Missa mais uma vez na semana, além do domingo, se eu não posso diariamente. Me comprometer, tipo, uma vez na semana a mais, eu vou na missa. Eu vou fazer, uma hora de adoração por semana, já que eu não vou no Santíssimo todo dia, tá? Coisas que eu posso fazer semanalmente. Mensalmente, aí eu falo, pelo menos uma vez por mês tem que confessar. Então, colocar a confissão mensal. Alguma obra de misericórdia específica. Isso daqui é extremamente agradável a Deus. Fundamental, inclusive vai ser critério de separar os bons dos maus, tá? No dia do juízo. Eu vou dar um exemplo bobo, muito importante, visitar e conversar com um idoso. Pode ser um familiar ou uma pessoa que você conhece. Qualquer pessoa, assim. Ou visitar uma pessoa solitária. Uma vez por mês eu vou me comprometer. E eu sempre vou ali fazer aquilo ali. Isso é uma grande obra de misericórdia que ajuda, assim, às vezes, demais a pessoa. E eu posso me comprometer com isso. Ok? Ou um doente, tá? Agora, eu vou dar uma dica aqui. Isso aqui eu recomendaria muito que vocês fizessem. Botei aqui que pode ser uma coisa mensal, mas enfim, tenham em mente a importância disso aqui. Um pequeno retiro pessoal. O que eu falo que é esse retiro pessoal? Para você analisar, o que você vai fazer nesse retiro pessoal? Primeiro, seria meio-dia, tipo assim, ou uma manhã ou uma tarde. Tipo, uma manhã de sábado, ou uma tarde de sábado, em que você vai ou para uma capela silenciosa, ou para algum lugar na natureza. Um lugar na natureza mesmo, um lugar solitário em que você possa estar em contato com a natureza sozinho, para você meditar na sua vida. Você vai analisar a sua vida. Como é que tá, as resoluções que você vai fazer propósitos. É bom levar livro para fazer bastante leitura espiritual, ler bastante coisas espirituais, tipo Vida do Santo e tudo, Vida dos Santos, sozinho num lugar silencioso. Uma vez por mês, metade de um dia fazer isso daí, colocar a vida num lugar, fazer novas resoluções, analisar o seu plano de vida. Isso é excelente. Anual, por exemplo, eu posso fazer um retiro por ano. Tipo o retiro lá que eu recomendei, os exercícios espirituais. Ok? Então é isso, eu recomendo fortemente que vocês façam um papelzinho de controle, que eu sei que funciona. E é isso, aí vocês pensem, né, no começo da aula, o que eu falei? Eu falei que o objetivo era que no fim vocês chegassem decididos, convencidos de que vocês precisam dar uma coisa pra Deus, e entendidos do que é o plano de vida, e decididos, até domingo, fazer o seu plano de vida, colocar em prática na segunda, ok? Então, pensem nisso, se vocês vão se decidir a fazer isso. Se precisar de dicas, se quiser partilhar, se quiser falar, pode me mandar mensagem. Eu vou gostar de ver que vocês estão fazendo, tá? E, bom, gente. André, você queria falar? Ou que você botou ali pra levantar a mão? Foi sem querer ou você quer falar? Quando você faz orações ou leitura, você faz mentalmente ou repete em voz? Você faz orações ou leitura, você faz mentalmente ou repete em voz baixa? Ah, tá. Bom, quando eu faço leitura, na verdade eu faço tudo em voz baixa. Mas
Isso aí é de cada um. Bom, eu tô falando com Deus, né? Uma coisa que eu faço em voz baixa, tipo assim, baixinha, é quando eu não sei se vocês conhecem a oração do coração. Uma coisa da espiritualidade oriental. A oração do coração. Senhor Jesus Cristo, tenha piedade de mim. Para quem tiver interesse, é excelente. Ler o livro Relatos de um Peregrino Russo. Mas, normalmente, eu leio em voz baixa e também rezo em voz baixa. Enfim. Mas, se alguém achar que ajuda, ler em voz alta, sem problemas. Aí acho que cada um vai, né, vendo o que é. A gente tem que ver o que funciona. Me aproximou de Deus? Me fez amar mais a Deus? Alimentou minha vontade pro amor de tudo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Vamos encerrar com a nossa oração final. Eu vou fazer uma oração aqui do Prática do Amor em Jesus Cristo, tá? Santo Afonso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado Redentor, ó infinitamente amável, visto que descestes do céu para me dar tudo, que mais irei procurando nesta terra e no céu fora de vós, que sois o sumo bem, o único bem digno de ser amado. Sede vós, portanto, o único Senhor do meu coração. Possuí-o todo vós, e que minha alma ame somente a vós somente obedeça e busque agradar. Aproveitem os outros as riquezas deste mundo, eu quero somente a vós. Vós sois e sereis a minha riqueza nesta vida e na eternidade. Dou-vos, pois, Jesus, inteiramente o meu coração e toda a minha vontade. Ela foi-vos rebelde por um tempo, mas agora eu vô-la consagro, toda. Senhor, que quereis que eu faça? Dizei-me o que quereis de mim e dai-me o auxílio, que eu quero fazer o que for. Disponde de mim e das minhas coisas como vos aprouver. Eu tudo aceito e em tudo me resigno. Ó amor digno de infinito amor, vós me amastes a ponto de morrer por mim. Eu vos amo de todo o coração, amo-vos mais do que a mim mesmo, e nas vossas mãos abandono minha alma. Hoje renuncio a todo o afeto mundano, abro mão de todo o criado e dou-me todo a vós. Aceitai-me pelos méritos da vossa paixão e fazei-me fiel até a morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.